Imagine uma vida onde cada dia revela um segredo divino, um propósito que Deus guardou só para você, mas que está ao alcance de suas mãos. Padre Pio, o santo dos estigmas, que sofreu as chagas de Cristo, descobriu esse mistério através de dor e fé inabalável. Ele via anjos, curava almas e revelava o plano de Deus para milhares. E se eu te dissesse que, com apenas 3 passos simples inspirados nele, você pode desvendar o que Deus escondeu? Pare devagar no vazio. Hoje, sua jornada para a plenitude começa aqui, guiada pela sabedoria de um homem que tocou o divino. Você já sentiu que sua vida é um quebra-cabeça com peças faltando? A jornada que começamos há pouco, inspirada em Padre Pio, promete clarear esse mistério. Francesco Forgione, conhecido como Padre Pio, viveu de 1887 a 1968 na Itália. Canonizado em 2002, esse capuchinho carregava as chagas de Cristo, confessava multidões e guiava almas com uma certeza: o propósito de Deus não é um enigma distante, mas uma descoberta diária acessível pela fé. Ele dizia: ore, espere e não se preocupe, palavras que ecoam para nós hoje. Por que isso importa? Porque seguir os 3 passos que revelaremos, baseados nos ensinamentos de Padre Pio, trará benefícios reais e profundos. Primeiro, você encontrará paz interior que transcende preocupações, como ele prometia. Segundo, descobrirá sentido em meio ao caos da rotina, trabalho, família, desafios. Terceiro, ganhará força para transformar dores em graça, como o Padre Pio fazia ao oferecer seus sofrimentos. E, o mais importante, você se conectará profundamente com Deus, caminhando rumo à salvação eterna e à realização pessoal. Muitos de nós sentimos um vazio, dias repetitivos, relações frágeis, perguntas sem resposta. Por que estou aqui? Padre Pio nos mostra que Deus tem um plano perfeito, escondido não para nos frustrar, mas para nos convidar a buscá-lo. Seus milagres, curas, visões, corações transformados, provam que esse plano é real. Hoje, você está a um passo de mudar sua história. Vamos mergulhar nos 3 passos que Padre Pio viveu e ensinou, passos que desvendam o propósito que Deus guardou para você. Preparado? Vamos começar com o primeiro: abrir seu coração à vontade divina. Acabamos de ver como Padre Pio nos convida a buscar o propósito divino escondido em nossas vidas. Mas por onde começar? O primeiro passo, segundo ele, é simples, mas transformador: aceitar a vontade de Deus através da oração: seja feita a tua vontade. Essa frase, tirada do Pai Nosso, não é só uma prece, é uma entrega total que abre o coração ao plano que Deus guardou para você. Padre Pio vivia isso intensamente. Apesar das dores, dos estigmas e das provações, ele encontrava paz ao se submeter ao que Deus queria, mesmo sem entender tudo. Ele dizia: a oração é a melhor arma que possuímos. É a chave que abre o coração de Deus. Vamos explorar como esse passo pode mudar sua vida. Por que aceitar a vontade de Deus é tão poderoso? Porque, muitas vezes, lutamos contra o fluxo da vida. Queremos controlar tudo: o trabalho, as relações, o futuro. Mas Padre Pio ensinava que o propósito divino se revela quando paramos de resistir e confiamos. Ele não prometia uma vida sem dor, mas uma vida com sentido, onde cada desafio tem um lugar no plano de Deus. Aceitar não é passividade, é coragem para dizer: Deus, eu confio em Ti, mesmo na incerteza. Essa entrega traz paz que transcende ansiedades e clareia o caminho para o propósito escondido. Para ilustrar, vamos a uma história real. Nos anos 1940, uma mulher chamada Maria, da Itália, estava desesperada. Seu marido, gravemente doente, parecia condenado. Ela viajou até San Giovanni Rotondo para encontrar Padre Pio. No confessionário, ele a olhou nos olhos e disse: reze, seja feita a tua vontade, e confie. Maria resistiu no início, queria respostas, não a entrega. Mas seguiu o conselho, orando com fervor. Dias depois, seu marido começou a melhorar, contra todas as expectativas médicas. Mais do que a cura, Maria descobriu um propósito: cuidar da família com fé renovada, vendo cada dia como um presente divino. Padre Pio não apenas a guiou para a paz, ele a ajudou a encontrar sentido na provação. Como aplicar isso hoje?
É mais fácil do que parece, e Padre Pio dava conselhos práticos. Comece amanhã mesmo. Ao acordar, reserve 5 minutos para orar o Pai Nosso lentamente, enfatizando: seja feita a tua vontade. Feche os olhos, respire fundo e imagine entregar suas preocupações a Deus. Pode ser o estresse do trabalho, a incerteza sobre o futuro ou uma dor pessoal. Diga: Senhor, aceito o que tens para mim hoje. Esse pequeno ato, repetido diariamente, reconfigura sua mente e coração. Estudos mostram que práticas de oração reduzem a ansiedade em até 30%. Imagine o impacto espiritual. Você começará a notar sinais do propósito de Deus, uma oportunidade inesperada, uma conversa que inspira, um momento de clareza. Mas por que isso funciona? Because, ao aceitar a vontade de Deus, você sai do ciclo de controle e entra no fluxo divino. Padre Pio enfrentava perseguições, até da igreja, mas nunca perdeu a paz. Ele dizia: quando você entrega tudo a Deus, Ele transforma o sofrimento em graça. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu perdido porque queria forçar um caminho? Aceitar a vontade de Deus é como abrir uma porta trancada. Você não precisa entender tudo agora, precisa confiar que Deus está guiando você para algo maior. Um exemplo moderno: João, um jovem de São Paulo, sentia-se vazio, apesar de um bom emprego. Ele começou a orar: seja feita a tua vontade todas as manhãs, inspirado por Padre Pio. Aos poucos, percebeu que seu trabalho não era só um salário, mas uma chance de ajudar colegas com paciência e bondade. O vazio deu lugar a um propósito: ser luz onde estava. Esse é o poder da entrega. Ela revela o plano de Deus nas coisas simples. Para reforçar, Padre Pio insistia: não temas provações. Deus nunca dá um peso maior que o que você pode carregar. Essa confiança muda tudo. Quando você ora: seja feita a tua vontade, não está pedindo para Deus mudar o mundo, está pedindo para Ele mudar você, alinhando seu coração com seu plano. O benefício? Menos ansiedade, mais clareza e uma sensação de estar no caminho certo, mesmo em dias difíceis. Agora, um desafio prático. Hoje, antes de dormir, escreva uma preocupação que te pesa. Depois, ore e seja feita a tua vontade e rasgue o papel, simbolizando entrega. Repita isso por 7 dias. Você verá, portas se abrirão, talvez não as que você espera, mas as que Deus planejou. Esse é o primeiro passo para desvendar o propósito escondido. E, como o Padre Pio nos lembra, a vontade de Deus é a nossa paz. Pronto para o próximo passo? Vamos mergulhar em como transformar suas ações diárias em um caminho de santidade, seguindo a sabedoria de Padre Pio. Acabamos de aprender com o Padre Pio que aceitar a vontade de Deus através da oração, seja feita a tua vontade, abre nosso coração ao plano divino. Mas como transformar essa entrega em algo vivo no dia a dia? O segundo passo, segundo o Padre Pio, é oferecer todas as suas ações diárias a Deus, do trabalho à conversa mais simples. Ele ensinava que cada ato, quando oferecido com amor, se torna um degrau para a santidade e uma chave para revelar o propósito que Deus escondeu. Padre Pio dizia: ofereça suas ações a Deus com amor, e Ele as tornará eternas. Vamos descobrir como isso ilumina sua vida. Por que oferecer ações diárias é tão poderoso? Porque a rotina, que muitas vezes parece monótona, esconde oportunidades divinas. Padre Pio via o cotidiano como um altar onde cada tarefa, cozinhar, trabalhar, cuidar dos filhos, pode ser um sacrifício espiritual. Ele não pedia grandes gestos, mas intenções puras. Imagine, lavar louça ou responder e-mails pode se tornar um ato de amor a Deus. Isso não só dá sentido ao mundano, mas alinha sua vida ao propósito eterno. Padre Pio transformava até suas dores em ofertas pelos pecadores, mostrando que tudo, quando dado a Deus, ganha valor infinito. Vamos a uma história real. Nos anos 1950, um homem chamado Giuseppe, agricultor humilde, procurou o Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Ele se sentia inútil, preso a uma vida de trabalho árduo sem propósito. Padre Pio, com um olhar penetrante, disse: ofereça cada gota de suor a Deus, e Ele fará sua vida florescer. Giuseppe começou a oferecer seu trabalho, plantar, colher, cuidar da família, como um presente divino.
Meses depois, ele voltou transformado. Não só sua fazenda prosperou, mas ele encontrou alegria profunda, sentindo que cada tarefa era parte de um chamado maior. Padre Pio o ajudou a ver que o propósito de Deus está escondido nas coisas simples. Como aplicar isso hoje? É prático e transformador. Comece amanhã, antes de qualquer tarefa, seja trabalhar, estudar ou até descansar, faça uma breve oração. Senhor, ofereço isso por ti. Pode ser mental, em segundos. Por exemplo, ao começar o expediente, diga: Deus, este trabalho é para a tua glória. Ao cuidar de alguém, pense: isso é para ti, Senhor. Padre Pio ensinava que essa intenção transforma o ordinário em extraordinário. O benefício? Estudos mostram que dar propósito às tarefas aumenta a satisfação em até 25%. Espiritualmente, você sentirá sua rotina ganhando vida, como se Deus estivesse presente em cada momento. Por que isso funciona? Porque oferecer ações a Deus muda sua perspectiva. Padre Pio enfrentava dores intensas dos estigmas, mas as oferecia pela salvação das almas. Ele dizia: cada ato oferecido é uma semente plantada no céu. Sem essa prática, a rotina pode esmagar você, trabalho sem fim, tarefas repetitivas, cansaço. Mas, ao oferecer tudo a Deus, você descobre que cada momento é parte do seu plano. É como transformar um dia cinza em um mosaico divino, onde cada peça conta. Um exemplo moderno: Ana, uma mãe de 2 filhos no Rio de Janeiro, sentia-se exausta com a rotina de casa e trabalho. Inspirada por Padre Pio, ela começou a oferecer suas tarefas diárias: preparar o café da manhã, levar os filhos à escola, com uma oração simples. Aos poucos, o peso da rotina diminuiu. Ela percebeu que cuidar da família era seu chamado, uma missão sagrada. O que era obrigação virou propósito. Ana encontrou paz e até inspirou colegas a fazer o mesmo, criando um ciclo de amor e sentido. Padre Pio insistia: nada é pequeno quando oferecido a Deus. Essa prática não exige tempo extra, apenas intenção. Pense: quantas vezes você terminou o dia sentindo que não fez nada que valesse a pena? Oferecer suas ações muda isso. Cada tarefa se torna um passo rumo ao propósito que Deus planejou. Você não precisa de grandes feitos, Deus quer seu coração em cada pequeno ato. Um desafio prático: amanhã, escolha 3 tarefas do dia. Pode ser escovar os dentes, responder uma mensagem ou trabalhar. Antes de cada uma, diga: Senhor, isso é para ti. Anote como se sente ao final do dia. Provavelmente, você notará mais leveza e propósito. Repita por uma semana, e o vazio começará a ceder espaço à plenitude. Como o Padre Pio dizia: Deus vê o coração, não o tamanho do gesto. Esse segundo passo é um convite a ver Deus em tudo, no comum, no difícil, no simples. Ele transforma sua rotina em um caminho de santidade, revelando o propósito escondido. Preparado para o próximo passo? Vamos explorar como amar o próximo com misericórdia e serviço pode completar sua jornada com Padre Pio. Acabamos de ver como oferecer suas ações diárias a Deus, seguindo o Padre Pio, transforma a rotina em um caminho de santidade, revelando o propósito divino nos detalhes do cotidiano. Mas há um terceiro passo essencial para completar essa jornada: amar o próximo com misericórdia e serviço. Padre Pio ensinava que o amor ao próximo é inseparável do amor a Deus, é através dele que o propósito escondido se manifesta plenamente. Ele dizia: o amor ao próximo é um elemento inseparável do caminho à salvação. Ao servir e perdoar, você se torna um instrumento de Deus, descobrindo sua missão. Vamos explorar como isso muda tudo. Por que amar o próximo é tão crucial? Por que Deus esconde seu plano nos outros? Padre Pio via cada pessoa como um reflexo de Cristo, mesmo os mais difíceis. Ele passava horas confessando, consolando e curando, não por obrigação, mas porque via o serviço como o coração do propósito divino. Amar com misericórdia, perdoando ofensas, ajudando quem precisa, escutando com paciência, não só transforma os outros, mas revela quem você foi chamado a ser. É um ciclo: ao dar amor, você recebe clareza, alegria e uma conexão mais profunda com Deus. Uma história real ilustra isso. Nos anos 1960,
uma jovem chamada Lúcia chegou a San Giovanni Rotondo cheia de raiva. Seu irmão a havia traído em uma disputa familiar, e ela não conseguia perdoar. Padre Pio, após ouvi-la em confissão, disse com firmeza: perdoe-o, ou sua alma ficará presa. Lúcia resistiu, mas ele a desafiou a rezar por seu irmão e fazer um ato de bondade por alguém necessitado. Ela começou ajudando uma idosa na vila, levando comida e ouvindo suas histórias. Aos poucos, o ódio cedeu. Lúcia perdoou o irmão e descobriu um chamado: cuidar dos doentes. Padre Pio a guiou para ver que o amor ao próximo era seu propósito, libertando-a para uma vida de serviço. Como aplicar isso hoje? É simples e poderoso. Comprometa-se com um ato de bondade diário. Pode ser perdoar alguém que te magoou, ajudar um colega, ou doar tempo a quem precisa. Padre Pio sugeria começar pequeno. Um sorriso, uma palavra gentil, pode mudar uma vida. Por exemplo, escreva uma mensagem de apoio a um amigo, ouça um familiar sem pressa, ou doe algo a um necessitado. Estudos mostram que atos de bondade aumentam a felicidade em até 20% e reduzem o estresse. Espiritualmente, cada gesto de misericórdia alinha você com o plano de Deus, revelando o seu propósito. Por que isso funciona? Porque amar o próximo reflete o amor de Deus. Padre Pio dizia: quando você ajuda alguém, é Cristo que você está servindo. Ele próprio vivia isso, apesar das dores dos estigmas, atendia multidões, orava pelos pecadores e fundou um hospital para os pobres. Sua vida prova que o serviço não é um peso, mas uma ponte para o céu. Sem amor ao próximo, o propósito fica incompleto, é como uma lâmpada sem energia. Ao perdoar e servir, você acende sua missão, sentindo Deus agir através de você. Um exemplo moderno: Carlos, um professor em Recife, sentia-se desanimado com alunos desinteressados. Inspirado por Padre Pio, ele começou a praticar pequenos gestos: ouvir um aluno com problemas, oferecer ajuda extra, perdoar atrasos com paciência. Com o tempo, notou que seus alunos respondiam com mais respeito, e ele encontrou um propósito: inspirar jovens a acreditar em si mesmos. O que era frustração virou missão. Carlos descobriu que amar o próximo não só mudava os outros, mas transformava sua própria vida. Padre Pio insistia: Deus mede sua fé pelo amor que você dá. Esse passo não exige grandes recursos, apenas um coração aberto. Pense: quantas vezes você guardou mágoa ou ignorou alguém precisando de ajuda? Cada gesto de misericórdia é um passo rumo ao propósito que Deus planejou. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar o dia de uma pessoa. Isso já é suficiente para Deus usar você. Um desafio prático: hoje, escolha uma pessoa, um familiar, colega ou até um estranho. Faça algo por ela, perdoe uma ofensa, ofereça um elogio sincero ou ajude em algo concreto. Anote como se sente depois. Repita isso por 7 dias, e você verá alegria e clareza crescerem. Como o Padre Pio dizia: no amor ao próximo, você encontra Deus e a si mesmo. Esse terceiro passo completa o caminho: aceitar a vontade de Deus, oferecer suas ações e amar o próximo. Juntos, eles revelam o propósito escondido. Preparado para unir tudo isso e transformar sua vida? Vamos ao próximo passo, onde juntaremos essas lições para um chamado final. Acabamos de explorar o terceiro passo inspirado em Padre Pio: amar o próximo com misericórdia e serviço, descobrindo que o propósito de Deus brilha quando servimos aos outros. Agora, vamos unir os 3 passos para revelar o plano divino que estava escondido em sua vida. Padre Pio, o santo dos estigmas, nos guiou por uma jornada transformadora: aceitar a vontade de Deus, oferecer nossas ações diárias e amar com coração aberto. Esses passos não são apenas conselhos, são chaves para uma vida plena, alinhada com o chamado que Deus reservou para você. Vamos recapitular, reforçar os benefícios e dar o próximo passo juntos. Primeiro, aceitamos a vontade de Deus orando: seja feita a tua vontade. Essa entrega, como o Padre Pio ensinava, nos liberta da ansiedade e abre portas para o plano divino. Segundo, oferecemos cada ação, do trabalho à rotina, como um presente a Deus, transformando o cotidiano em um caminho de santidade. Terceiro, amamos o próximo com misericórdia,
vendo Cristo em cada pessoa e encontrando nosso propósito no serviço. Juntos, esses passos formam um mapa: aceitação, oferta, amor. Eles não exigem feitos heróicos, mas um coração disposto. Como o Padre Pio dizia: ore, espere e não se preocupe, Deus ouve. Quais são os frutos dessa jornada? Primeiro, paz interior que transcende o caos. Quantas noites você já perdeu se preocupando com o futuro? Padre Pio prometia: a vontade de Deus é a nossa paz. Ao seguir esses passos, você encontrará calma, mesmo nas tempestades. Segundo, clareza de propósito. O vazio da rotina, trabalho sem sentido, dias repetitivos, dá lugar a um chamado maior. Cada tarefa, cada gesto, se torna parte do plano de Deus. Terceiro, força para as provações. Padre Pio transformava dores em graça, você também pode. Finalmente, uma conexão profunda com Deus, que leva à salvação eterna e à realização pessoal. Essa é a promessa de uma vida alinhada com o divino. Mas por que agir agora? Porque o vazio não espera. Muitos de nós adiam a busca pelo propósito, achando que um dia tudo fará sentido. Padre Pio nos alerta: o tempo é curto, e a eternidade é longa. Cada dia sem esses passos é um dia desconectado do plano de Deus. Pense, quantas vezes você sentiu que algo faltava? Essa é a voz de Deus chamando você para mais. Padre Pio viveu isso, enfrentou dores, perseguições, mas encontrou plenitude ao se entregar ao plano divino. Sua vida, cheia de milagres, prova que esse caminho funciona. Você não precisa carregar estigmas, pode carregar fé. Aqui vai um chamado à ação: comece hoje. Pegue os 3 passos e viva-os. Amanhã, ao acordar, ore e seja feita a tua vontade por 5 minutos, entregando o seu dia a Deus. Durante o dia, ofereça pelo menos uma tarefa: cozinhar, trabalhar, estudar, com a intenção: Senhor, isso é para ti. E pratique um ato de bondade: perdoe alguém, ajude um necessitado ou escute com atenção. Não é só um exercício, é um compromisso com sua alma. Quer mais? Compartilhe sua experiência nos comentários. Conte como esses passos estão mudando sua vida, sua história pode inspirar outros. E inscreva-se no canal para mais vídeos que trazem a sabedoria dos santos para o seu dia a dia. Padre Pio dizia: Deus nunca abandona quem confia nele. Ao seguir esses passos, você não está sozinho, está acompanhado por Deus e pela intercessão de um santo que tocou o coração de milhões. Vamos fechar com um convite final. Imagine sua vida daqui a um mês, vivendo esses passos. Você acorda com paz, trabalha com propósito, ama com generosidade. O vazio cede, e o plano de Deus se revela, não como um mistério distante, mas como uma realidade viva. Padre Pio enfrentou o sofrimento com um sorriso, porque sabia que Deus estava com ele. Você também pode. Que a intercessão de Padre Pio ilumine seu caminho. Comece agora, ore, ofereça, ame. O propósito que Deus escondeu está esperando por você.